Olá pessoal, eu sou José Renato Paz da Rocha, estudante do curso de Direito da UniFTC e vou apresentar aqui a teoria do inimigo correlacionada com as velocidades do direito. A teoria do inimigo do teórico Gunther Jacobs e a velocidade do direito de Silva Sanches. Bom, baseado nos princípios funcionalistas sistêmicos, o Jacobs começou na década de 80 a elaborar uma tese sobre a teoria penal do inimigo. E essa teoria funcionalista sistêmica leva em consideração somente as necessidades sistêmicas e o direito penal é que deve ajustar-se a elas. Esse período em que Jacobs começou na década de 80, o mundo passava por transformações e existia um certo medo das pessoas com as organizações criminosas. Estavam acontecendo fatos que trariam a fundamentação para o levantamento dessa teoria. Bom, o Jacobs não concretizou a sua tese na década de 80, mas na década de 90 e década de 2000 foi quando ele lançou o seu livro, a sua obra literária, e nessa obra literária ele inicializou a ideia da teoria penal do inimigo. Ora, essa teoria, baseada nesse funcionalismo radical, em que as normas vão garantir o pensamento do direito, ele ratificou o pensamento proposto por Luhmann, em que o bem jurídico penal corresponde à inata necessidade de se proteger a firmeza das expectativas normativas. Ora, esse pensamento é uma clara oposição à orientação teleológica funcional que é norteada por finalidades político-criminais, priorizando valores e princípios garantistas. O que nós queremos dizer com isso? É que, com esse pensamento, o Jacobs criou a chamada teoria da prevenção geral positiva. E essa teoria era com o objetivo de eliminar todas as contradições como finalidade da pena a prevenção geral positiva. Ou seja, a função da teoria vem colocar que a função ético-social que garanta a vigência real dos valores da ação da atitude jurídica, sendo sua missão mais importante a de natureza ético-social, pois, ao punir, o direito penal demonstra a vigência de valores conforme o juízo ético-social do cidadão, fortalecendo sua atitude permanente de fidelidade ao direito. Entende-se dessa forma que há uma caracterização de que o Estado deveria punir sobre qualquer coisa, sobre qualquer norma, para garantir a fidelidade do cidadão ao Estado, ao ordenamento jurídico. Bom, com esse pensamento radical, funcionalista radical, o Jacobs simplesmente criou duas espécies de cidadão. O cidadão, que é aquele que, mesmo cometendo crime, e até muitas vezes repetidamente, ele reitera essas posições, dizendo que o criminoso simples, mas que atende ao chamado do Estado, atende às normas e que respeita o Estado como órgão normatizador, esse merece uma atenção especial. Entretanto, e aí vem justamente a teoria do inimigo, é que ele considera que aquele sujeito que, além de não querer se adequar às normas impostas pela sociedade, não oferece garantias de que irá permanecer fiel à legislação. Dessa forma, ele diz o seguinte, ele prega, ou ele teoriza, melhor dizendo, que o direito penal do inimigo deve suprimir as garantias constitucionais fundamentais ao cidadão para prevenir a ação do inimigo. Um caso bem característico dessa teoria é a questão dos terroristas. Os terroristas
são considerados por ele inimigos do Estado, porque não respeitam a legislação, não têm o Estado como seu órgão normatizador e acham que a impunidade pode fazer e causar qualquer motivação para que eles cometam seus crimes. Dentro desse pensamento, nós vamos correlacionar a questão das velocidades defendidas por Silva Sanches. São 3 velocidades. E a primeira é ligada justamente à punição dentro da norma constitucional valorativa e que dá garantias constitucionais, com a ampla defesa, o contraditório, a efetivação do processo, devido processo legal. Na segunda velocidade, segundo Sanches, nós temos a flexibilização do sistema penal, marcado pelo afastamento de penas que restringem o bem jurídico da liberdade humana. Ou seja, nós temos aí a questão do SUSIS, que é uma troca, uma negociação que o direito penal se coloca favorável, conforme Sanches seria a segunda velocidade. Porém, na teoria penal do inimigo, de Jacobs, ela é considerada por Sanches uma terceira velocidade. Por quê? Porque nessa terceira velocidade, Sanches afirma que os direitos do cidadão são relativizados, melhor dizendo, e são suprimidos pelo Estado. Ou seja, o cidadão, para cometer o crime, ele não precisa executá-lo. Basta ele ter o seu estado preparatório e o Estado pode, pela ideia da terceira velocidade e pela teoria do inimigo, ser punido com a prisão e seus direitos seus direitos são suprimidos e não há nenhuma necessidade de cumprir a legislação. E o reflexo dessa concepção do criminoso como inimigo na legislação penal e processual vai mostrar que o Estado pode passar por cima de tudo e de todos para cumprir a prevenção. Ora, onde é que nós vemos isso hoje na contemporaneidade? Nós vemos quando existe a prisão preventiva, onde as medidas cautelares utilizadas, as medidas processuais restritivas de liberdades fundamentais, como a interceptação de comunicações telefônicas, a gravação ambiental, a possibilidade de decretação da incomunicabilidade de presos perigosos, todo esse processo criado para prevenir a ação de criminosos, de organizações criminosas, da teoria do inimigo, é uma das medidas previstas por Jacobs. Dessa forma, a gente vê o Estado propugnar pela ação ao autor e não pelo fato cometido. Então, quando a gente coloca essa questão, nós estamos colocando que é uma ação que valoriza o prospectivo do fato, do autor, melhor dizendo. Ou seja, se você, no seu ato preparatório, você pode ser punido por ele. Como conclusão desse trabalho, nós queremos dizer que essa teoria ela é explicável, a teoria do inimigo. Porém, ela é inaceitável, porque ela quebra as regras do direito. Ela coloca o direito como um instrumento só e único do Estado para prevenir. E a sociedade não pode ter as suas garantias fundamentais quebradas, vilipendiadas por ações desse porte. Porque nós vamos criar com isso um resultado que não se pode controlar. O Estado passa a ser dono da vida do cidadão. Eu quero aqui agradecer a vocês, até a outra oportunidade, e inclusive ao nosso orientador, professor Felipe. Muito obrigado.